Olá, amigos! É uma alegria estar aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre acaso ou planejamento pré-reencarnatório. O que acontece na nossa vida? Tem uma causa ou é acausal? A Terra é um planeta de provas e expiações. A dor sempre esteve presente em todas as épocas, às vezes de uma forma mais intensa, às vezes de uma forma mais amena. A dor coletiva, como a pandemia, as guerras, dores individuais nas vidas particulares de cada pessoa. E a dor faz parte da lei de reação e reação, que tem a finalidade de nos despertar para o amor, para a sabedoria, porque nós ainda somos muito imaturos, cheios de vícios, de paixões, ainda erramos muito. O Haroldo Dias Dutra, no seu livro Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, nos diz que vamos imaginar que estamos no mundo espiritual fazendo a nossa programação reencarnatória. Aí nós reencarnamos e esquecemos o que planejamos. E quando a dor chega, esquecemos que sabemos o porquê e o para quê daquela dor. E a vida vai acontecendo, a programação reencarnatória começa a se mostrar, e aí a gente acha que tudo é injusto. Mas não lembrar é pedagógico, porque imaginem se a gente lembrasse das nossas desavenças no passado, de outras encarnações que tivemos com algum familiar, alguém que está aqui debaixo do nosso teto, seria mais difícil perdoar, seria mais difícil reconciliar e também seria mais difícil perdoar-nos. Nós estaríamos carregando as culpas de uma forma muito lúcida, né? Porque está lá viva na memória. E o Haroldo diz, olha que bacana, o dia em que o perdão for suficientemente grandioso para abarcar qualquer ofensa, nós lembraremos de todo o nosso passado, porque teremos um mar de generosidade para conosco. E a gente vê que tantos espíritos evoluídos, como Emmanuel, por exemplo, lembram das suas existências passadas de milhares de anos, e aí eles se perdoaram. O perdão deles foi suficientemente grandioso para abarcar qualquer ofensa e lembrarem dos seus passados. E o Espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, nos conta uma passagem em que ele estava no departamento de reencarnação, lá no plano espiritual, observando a programação reencarnatória de alguns espíritos. E aí chegou uma mulher e o mentor a apresentou, dizendo que ela reencarnaria em tarefa de renúncia, de muita coragem, mas ela humildemente retrucou que ela reencarnaria para quitar os débitos de vida anterior, porque ela fora casada com um homem muito sério, fiel, justo, um companheiro correto. Eles tinham uma situação financeira confortável e tiveram 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E ele era muito rígido, corrigia os filhos, e ela, apesar de ser uma esposa digna, uma mãe dedicada, errou gravemente nos excessos de ternura para os filhos. Ela desautorizou o marido e os filhos se perderam completamente, espiritualmente falando, perderam aquela reencarnação. E ela diz que agora ela voltaria a receber esses 3 filhos de novo, que um virá deficiente físico, outro virá com problemas mentais, a filha virá com algumas dificuldades, mas ficará com ela porque ela ficaria viúva e a filha a ajudaria. Nós também fizemos o nosso planejamento reencarnatório.
Aí estamos aqui encarnados e esquecemos. Aí vem as dores, as perdas. Como lidamos com tudo isso? E aí quem nos ensina são os espíritos benfeitores. É preciso um esforço para desenvolver as duas asas, conforme ensina Emmanuel. A asa do amor e a asa da sabedoria. Ou seja, a asa do amor, do sentimento, e a asa da sabedoria, do conhecimento. E eles nos dizem que só o conhecimento não basta. O mesmo conhecimento de como funcionam as leis de Deus, de que somos espíritos imortais, de que reencarnamos constantemente, de que existe o plano espiritual. O conhecimento fica só no cérebro. E eles dizem que é preciso sentir, é preciso que esse sentimento chegue ao coração. O espírito Hermance do Fo, no livro Mereça Ser Feliz, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, traz no capítulo 11 um texto chamado Os Espíritas Diante da Morte. E ela diz que a mensagem que os mortos nos trazem, através da psicografia, da psicofonia, nos ajudam a ter discernimento, esperança, ou seja, nos trazem conhecimento, mas só conhecimento não basta. É preciso despertar o sentimento, sentir que somos imortais. Não só saber, mas também sentir, para viver uma vida boa. Como dizem os pensadores, viver bem para morrer bem. E a irmã se diz que muitos não desencarnam corretamente, porque morrer é diferente de desencarnar. Quem morre é o corpo físico, esse corpo físico se decompõe. Mas o espírito desencarna, ele se liberta da carne. E a irmã se diz que a morte é um dos temas mais necessários na formação da cultura espírita. É necessário ter esse sentimento de que somos espíritos imortais, que é uma eternidade à nossa frente. Isso nos oferece uma visão clara e precisa da vida futura. E aí vamos viver uma vida encarnada mais proveitosa, com mais consciência. E aí nós iremos desencarnar com mais suavidade, com mais tranquilidade, em paz, com aquele sentimento de dever cumprido, de tarefa realizada. Mas isso não foi o que aconteceu com o irmão Jacó. O irmão Jacó conta a própria história dele no livro Voltei, psicografado pelo Chico Xavier. Irmão Jacó é o pseudônimo de Frederico Figner. Ele foi dono da Odeon. Ele que trouxe o disco de vinil para o Brasil. Ele era um homem muito influente. Ele era amigo pessoal do Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica. Foi diretor da Federação Espírita Brasileira. E ele era também doutrinador nas sessões mediúnicas. E ele mesmo conta nesse livro Voltei que nas doutrinações, ou seja, os médiuns recebem os espíritos que estão desencarnados para serem esclarecidos. Ele conta que ele era muito bravo com eles. Ele apontava o dedo, ele dava voz de prisão. E um dia o Frederico desencarnou. Ele mesmo contando que no velório, 2 espíritos que ele doutrinara, com quem ele havia discutido, estavam lá no velório, curiosos, aguardando ele se libertar da carne. Aí um espírito falou para o outro: pois é, agora eu quero ver a condição espiritual dele, porque ele falava tanto. E os 2 ficaram aguardando o Frederico Figner desprender do corpo físico. E
Quando o Frederico se libertou da matéria, esses dois espíritos ficaram perplexos. E um falou para o outro: nossa, olha a luzinha dele, quase não tem luz, está igual a gente. E caíram na gargalhada. E o Figner olhou-se e ficou profundamente deprimido, porque ele não, a luzinha dele era mínima. Mas Bezerra de Menezes veio em seu auxílio. Por quê? Porque Figner ajudou muitos com seu conhecimento, mas ele não reformou-se intimamente. Ele mesmo conta nesse livro Voltei. A reforma íntima começa com o reconhecimento das nossas imperfeições, de que ao morrer só levaremos as verdadeiras propriedades, as ilusões, as aparências, os bens materiais, o status, o poder, a beleza física. Tudo isso é coisa terrena, vai ficar do lado de cá quando nós desencarnarmos. A gente lê no Livro dos Espíritos uma pergunta de Kardec para a espiritualidade. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência na duração mais ou menos longa da perturbação pós-morte? E são, o conhecimento é uma das asas, é a asa da sabedoria. E os espíritos dizem uma influência muito grande, porque possibilita desencarnar bem, pois o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação quando estava encarnado. Mas os espíritos completam: a prática do bem e a pureza de consciência são as que exercem maior influência. A prática do bem, a consciência pura, é o amor. O Espiritismo traz conhecimentos das leis de Deus. O Haroldo Dutra diz que o Espiritismo não está preocupado se você é ateu, muçulmano, evangélico, católico, mãe de santo, pai de santo. O Espiritismo fala para a sua dor. Fala o quê? Vai passar, nos diz Haroldo. Ou seja, somos imortais. Que o Espiritismo não tem a intenção de tirar ninguém de sua religião, mas apenas trazer consolo. O Espiritismo, com todos esses conhecimentos, é o consolador prometido para toda a humanidade, para todas as crenças, todas as religiões, todos os povos, todas as culturas. Mas isso é conhecimento, tudo isso é conhecimento. É a asa da sabedoria. Mas o cerne do Espiritismo, como o próprio Allan Kardec nos ensinou, é a consequência moral de toda essa filosofia, de todo esse conhecimento que a espiritualidade nos trouxe e nos traz. De todo esse conhecimento, o que é a consequência moral de todo esse conhecimento? É a educação do espírito, é a reforma moral, é a reforma íntima, que o Figner não fez. A irmã se diz que só o conhecimento não basta. É preciso ter um projeto de vida cuja referência seja a vida futura, ou seja, viver bem, viver com ética, viver com responsabilidade para desencarnar bem. Nosso conhecimento, diz a irmã, nosso conhecimento aqui na Terra é ínfimo. Ela diz: se reunirmos toda a sabedoria das obras básicas do Espiritismo e das subsidiárias acerca do tema morte, teremos algo comparável a pequeno grão de areia perante o oceano. O oceano é imenso das realidades da vida imortal. É como Sócrates já dizia, o grande filósofo fundador da filosofia ocidental, lá no século V a.C., na Grécia: só sei que nada sei. Mas muitos acreditam: eu tenho conhecimento, eu louvo a Deus, eu tenho tarefas no centro espírita, eu ajudo as instituições de caridade, eu serei salvo, entre aspas, né? Um belo futuro me aguarda. Mas
Se essa pessoa não faz uma autoanálise, não faz a reforma íntima, não educa o próprio orgulho, o egoísmo, faz só uma reforma de aparências para mostrar para os outros. O Figner ajudou a muitos, mas ele não se ajudou. Por isso ele não encontrou a paz no além-túmulo, né? Quando aqueles dois espíritos zombeteiros o aguardavam no desencarne e comentaram sobre ele, ele ficou muito deprimido ao constatar a verdade deste fato. Então, a reforma íntima, como dizem os espíritos das obras da codificação, a prática do bem, é isso que vai nos possibilitar um desencarne sereno, feliz, sustentados, claro, pelo conhecimento do Consolador prometido. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva a cada dia de nossas existências. Muito obrigada.